certo? E qual é a tendência desse mundo? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo fala a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com o Senhor. Daí, no versículo 2 diz assim: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque naquela época estava chegando muitas notícias, muitas coisas estavam perturbando os irmãos. Tinha muita gente falando sobre a volta do Senhor, mas de maneira não correta. Daí Paulo diz que eles não deviam ser influenciados na sua mente por esse tipo de falar. Por isso que é tão importante nós sempre conferirmos as coisas com a palavra de Deus, com a Bíblia. Esse fundamento é muito importante. Por quê? Porque vivemos numa época em que todo mundo, qualquer um fala o que quiser e põe na internet. E aí as pessoas ouvem, dizem, não é verdade, fica abalado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos sempre nos voltar à Bíblia para ver se as coisas de fato são assim. Aí ele diz assim, no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo diz, o Senhor vai voltar. Mas para o Senhor voltar, algumas coisas têm que acontecer. Primeiramente, aqui fala, sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é o desvio. Então, nós podemos saber de uma maneira muito clara que Satanás, o inimigo de Deus, vai tentar nos desviar do ensinamento dos apóstolos do que está registrado na Bíblia. Satanás vai fazer isso. A Bíblia já nos adverte. Se a Bíblia nos adverte, nós temos que estar atentos, para que nós não sejamos enganados. Então, é necessário que venha apostasia, que é o desvio, e preste atenção, aqui apostasia é esse desvio. Você desvia, como no início, é pouquinha coisa, depois vai se afastando cada vez mais. É assim que o inimigo atua. E também é necessário que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se refere ao anticristo. Claro, isso está falando da questão da vinda do Senhor de maneira visível, correto? Aí precisa ser revelado o homem da iniquidade e tal, mas a verdade, nós sabemos que quando o anticristo se manifestar como aquele que é contra Cristo mesmo, né? Vai ser momentos muito ligados ao arrebatamento das primícias, dos considerados primogênitos dos vencedores. Mas o que esse desvio e que essa iniquidade vai fazer? Nós podemos já ver no mundo, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Isso é algo que nós já percebemos hoje, não é? Hoje, antigamente havia um respeito por Deus, hoje se zomba de Deus, né? Na internet, nas coisas, tem tantas coisas e tantas pessoas que zombam de Deus, falam mal de Deus, falam mal da Bíblia. Hoje as pessoas se opõem a Deus de maneira bem aberta, desafiam Deus e são aplaudidos. Quem diz, eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, o mundo odeia, o mundo persegue e o mundo despreza. Essa é a tendência do mundo. E a coisa vai piorar cada vez mais. Então, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E esse versículo, na sua essência, nos mostra o quê? O que a iniquidade faz com o homem. A iniquidade significa o quê? Significa que tirou os limites, não é? Tirou as fronteiras. O homem já pode fazer o que quiser. Isso é iniquidade. Nós já falamos isso no passado. O que é transgressão? Transgressão é quando tem uma linha, você ultrapassa essa linha, isso é transgressão. O que é iniquidade? Iniquidade é você tira essa linha. Se você tira a linha,
você pode passar dos limites e não sente mais nada, porque você perdeu a referência. Então o inimigo hoje faz uma coisa, é tirar a nossa referência. Não somente tirar a nossa referência, aqui ele diz que o homem da iniquidade, o que ele vai fazer, e também o que a iniquidade faz conosco. O que o homem da iniquidade vai fazer? Assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que a iniquidade vai fazer? Pensar que nós somos Deus, nós podemos determinar o que quisermos, eu é que decido tudo. Eu decido como eu sou. O que é hoje essa questão da identidade de gênero? O que eles estão ensinando? Você nunca deve falar para uma criança se ele é um menino ou uma menina. Por quê? Porque será uma decisão da criança um dia. Não é isso que está se ensinando hoje? Então, é como se fosse Deus. Eu que determino o que eu sou. Você está vendo essa iniquidade como opera? O versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Nós sabemos que hoje, nessa era nossa que se chama de pós-modernismo, o que acontece? As minorias estão impondo suas posições como se fosse a coisa correta. As minorias querem impor algo para a maioria. Como se a minoria estivesse correta nessas coisas, que muitas vezes são absurdo, que saem a toda a condição normal do ser humano e querem considerar isso a coisa mais normal, mais espontânea. Agora, o que nós precisamos ver? Versículo 6. Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O homem da iniquidade vai se revelar em ocasião própria. Ele ainda não se manifestou, tem alguma coisa que o detém. Mas o versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2 nos diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então nós podemos ver, o homem da iniquidade não se manifestou, mas o mistério da iniquidade já opera. O que quer dizer mistério da iniquidade? É algo que está oculto. Isso nos mostra que a iniquidade hoje está operando de uma maneira oculta. E as pessoas não percebem. Um mistério só é percebido quando há revelação. Mas o inimigo hoje opera ocultamente. Nós que conhecemos a Bíblia podemos ver o inimigo operando, mas o mundo, a sociedade vê? Não vê. Acha que isso aqui é emulação da cultura e sabedoria humana. Enquanto o que está ocorrendo é que o mistério da iniquidade está operando. E quando esse mistério da iniquidade opera, o que produz nas pessoas? Esse sentimento de que não precisa de Deus, torna a pessoa contra Deus, faz com que a pessoa se ache um Deus. Isso quer dizer, eu decido as minhas próprias coisas. Então as pessoas acham como se fossem Deus. Esse é resultado do mistério da iniquidade, da operação da iniquidade. E aqui diz, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então tem algo que impede a iniquidade de manifestar-se plenamente. Nós vamos aplicar isso para a vida nossa. Então existe algo que impede que a iniquidade opere nas nossas vidas, na vida das pessoas. E quer que o detém? O versículo 8 nos revela algo de maneira prática. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você pode ver, o mistério da iniquidade está operando, mas alguma coisa detém. Agora, quando é afastado o que detém a iniquidade, o que vai aparecer? Vai ser revelado o iníquo, esse homem da iniquidade, o anticristo. Mas o segredo de ir contra a iniquidade está nessa segunda parte do versículo 8, que diz assim, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda.
O que é que mata o iníquo? O que é que mata a iniquidade? O que sai da boca do Senhor. Está vendo? É isso que o versículo diz, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. O que é esse sopro de sua boca? João 6,63. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então as palavras que o Senhor fala são espírito. Essa palavra sopro, no grego pneuma, é a mesma palavra do espírito.